Oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo com o Aprovado, onde você confere aqui comigo a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com o Maicon, que foi aprovado no cargo de juiz federal do TRF da Terceira Região. Muito bem-vindo, Maicon. E para a gente começar o nosso bate-papo, vou pedir para você se apresentar para o pessoal, falando do seu nome completo, a sua idade, se você não se importar, é claro, onde você mora e há quanto tempo você atua como advogado? Muito obrigado pelo convite, aí o curso Estratégia. Eu sou da região de São José do Rio Preto, mais especificamente do município de José Bonifácio, fica no interior do estado de São Paulo, e me fiz a graduação aqui na região mesmo, na Universidade Paulista Unip, aqui em São José do Rio Preto, e sempre busquei o concurso da magistratura federal. Esse é um sonho meu desde quando eu entrei na graduação, e busquei a preparação nesse sentido. E essa trajetória, ela foi uma trajetória relativamente longa, como é comumente, né? A gente sabe que um concurso desse nível, ele exige uma preparação um pouco mais longa. Hoje eu tenho 33 anos de idade e fui aprovado agora no último concurso do 20º concurso do TF3 da Terceira Região. E o que foi que despertou esse seu interesse pela magistratura? Na verdade, quando eu comecei a graduação, eu tinha uma certa dúvida acerca de qual área de conhecimento que eu iria, mais especificamente para exatas ou para humanas, porque eu tinha bastante interesse em questões de filosofia, no direito, mas também tinha interesse em outras áreas, como, por exemplo, a meteorologia, que é um hobby meu, né? Aí eu acabei escolhendo direito, fiz estágio aqui no município de José Bonifácio, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e ali eu me encontrei e eu decidi que era aquela a minha meta, ou seja, de ser aprovado na magistratura. E sempre visei a magistratura federal porque eu sempre vi na competência da Justiça Federal algo que é mais próximo às pessoas vulneráveis, como, por exemplo, o atendimento de questões de assistência social, de previdência social, mas também prestava os concursos estaduais, inclusive estou no oral do TJ do Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Então, eu sempre fiz essa preparação voltada para as duas áreas, mas eu sempre visei mesmo a magistratura federal e ainda mais no meu estado, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Muito bom. E, Maicon, nesses últimos anos nós tivemos um alto número até de editais voltados para a magistratura. E você comentando aqui que você sempre teve esse interesse na área de assistência, né? Tivemos também editais para DPU, AGU. Você não tinha interesse nessas áreas ou você também arriscou e acabou usando isso como uma base para a magistratura? Na verdade, eu sempre foquei mesmo na magistratura. Nunca prestei a advocacia pública, também a Defensoria Pública da União também nunca cheguei a prestar concurso. Eu prestava, por exemplo, como eu sou analista do Ministério Público do Estado de São Paulo, eu prestava o concurso da instituição do Ministério Público do Estado de São Paulo, mas nunca foi voltado a minha preparação para a área do Ministério Público estadual ou federal. E quanto tempo você teve no total de preparação para a magistratura? Você começou a se dedicar aos estudos desde a graduação, ou você primeiro se formou, fez o OAB e depois começou a pensar nisso? Primeiramente, quando eu saí da graduação, eu percebi que, na verdade, já havia uma regra constitucional que estabelecia a necessidade de experiência jurídica. Então, o juiz ou o membro do Ministério Público ele tem que ter essa atividade de 3 anos de atividade jurídica comprovada. Então, eu comecei a advogar na iniciativa privada, montei um escritório aqui mesmo no município de José Bonifácio e atendia tanto por meio da iniciativa privada, como também por meio de convênios com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, eu fazia esses atendimentos na advocacia. Porém, eu senti a necessidade de buscar uma estabilidade econômica para prosseguir no mundo dos concursos públicos, em especial concursos da magistratura, que os editais têm uma vasta quantidade de conteúdo. Desta forma, eu prestei alguns concursos de analista, como, por exemplo, o analista do Ministério Público do Estado de São Paulo, prestei 2 vezes, fui aprovado as 2 vezes. Nesse concurso eu tomei posse e estou até hoje, ainda não tomei posse para juiz federal, e também prestei concursos de analista da Justiça do Trabalho. Fui aprovado no TRT da Segunda Região
e no TRT da 15ª Região para oficial de justiça avaliador federal. Então, eu prestei esses concursos de analista para alcançar uma estabilidade econômica e, por fim, continuar estudando para a magistratura federal ou estadual, tendo em vista que a magistratura federal é um pouco menos comum a abertura de editais. Então, eu preparava para os dois diante dessa circunstância. Muito bacana você trazer isso, Michael, de que na sua trajetória como concurseiro para magistratura, você precisou trabalhar também. A gente sabe que concursos para juiz são concursos de elite, né? A gente sabe que a maioria das pessoas tem o privilégio, talvez, de conseguir se dedicar única e exclusivamente aos estudos. Poucos são os casos que a gente vê aí de pessoas que se dividem entre a rotina de estudos e trabalho. E então, assim, eu queria saber como era a sua rotina exatamente. Trabalhava pela manhã, estudava à noite, final de semana também estudava, como era? A rotina de estudos, ela varia bastante ao longo do tempo, e até mesmo o método, né? A gente vai aprimorando os métodos, vai trocando de métodos, mas a princípio eu tentava conciliar estudando no período que estivesse mais disposto. Então, por exemplo, no período da manhã, eu acordava bem cedo para estudar, 5 horas da manhã, mais ou menos, e por volta das 9 horas da manhã começava o trabalho, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. Mas, ao mesmo tempo que o serviço público te concede uma estabilidade financeira, ele é um pouco diverso da iniciativa privada, porque na iniciativa privada você consegue fazer o seu horário. No serviço público, não, você tem um horário fixo, né? Você tem um determinado horário fixo, e isso pode gerar algum problema quanto à conciliação de horários. Mas também é possível, há essa possibilidade de estudo de 4, 3 horas no início da manhã, acordando um pouco mais cedo, ou à meia-noite, né? Eu não gostava de estudar no período da noite, porque era um período de já era final do dia, já estava cansado, não conseguia mais assimilar as questões, enfim. Então, eu optava por acordar mais cedo e fazer essa preparação de manhã e depois o trabalho durante o resto da manhã e o período da tarde. Mas é sim plenamente possível conciliar, tendo em vista que a preparação para o concurso, 3, 4 horas diárias de estudo, dá uma grande bagagem para a pessoa prestar essas provas. E também estudava os finais de semana, enfim, há possibilidades de conciliar sim. E o ciclo de revisão, como era que você fazia? Você revisava aos finais de semana ou estudava 2 dias seguidos, revisava no terceiro dia? Quando estava fazendo essa preparação para concursos, eu percebi, por exemplo, quando eu estudava para analista, que eram os editais mais enxutos, que havia possibilidade de eu resumir aquelas matérias, lendo livros, assistindo videoaulas. Havia possibilidade de fazer o material próprio, anotado à mão, porém, por conta do tamanho do edital, isso era possível, né? Num concurso da magistratura, já há uma impossibilidade de se fazer isso, pelo menos a curto prazo, né? Mas, com o advento da pandemia, eu procurei fazer isso nas matérias que eu tinha mais dificuldade. E nessa preparação eu percebi que o conhecimento você pode consolidar de duas formas, ou pela revisão, né? E aí tem gente que não se adapta a ler várias vezes o mesmo material. Eu, por exemplo, achava muito maçante, muito cansativo fazer isso. Ou você pode fazer um estudo ativo. O estudo ativo é justamente esse: você ler um livro, resumir esse livro, ou assistir uma videoaula, resumir essa videoaula, porque você está aprendendo aquele conteúdo e escrevendo, externando, com suas próprias ideias, suas próprias palavras, aquilo que você aprendeu. É um estudo que dificilmente você irá esquecer. E esse material eu utilizava para revisões pontuais, como, por exemplo, quando estava muito próximo de uma segunda fase, ou quando estava próximo de uma prova objetiva, ou durante a preparação para a prova oral. Esses materiais foram de suma importância para revisitar os temas e não ter que ler todos os livros novamente. Não, a gente percebe pela sua desenvoltura que você tem uma habilidade aí também com oralidade. A etapa oral foi tranquila, teve dificuldade, porque todo mundo fica com muito medo para o concurso de juiz federal. Você já passou por essa etapa? Essa foi a minha primeira vez que eu fiz uma prova oral. Porém, eu acredito que é uma fase bastante dificultosa, justamente pela oralidade, né?
há necessidade de se fazer testes, de fazer treinamentos, e foi justamente o que eu procurei fazer, porque o concurseiro ele estuda de forma isolada, tendo em vista que estudo em grupos não gera resultados. Isso é algo que eu posso dizer com muita certeza. Então, a gente se isola justamente para estudar. Depois, quando chega numa fase oral, aí vem toda a dificuldade, porque é justamente o contrário de tudo isso. Você precisa se abrir, você precisa externar as suas ideias com clareza, coesão e de forma objetiva, né? E eu passar confiança naquilo que você está apresentando para 6 examinadores. E aí entra estratégias de preparação também. No meu caso específico, eu fiz o curso de estratégia, inclusive, houve simulados na capital, presenciais, que simularam muito bem assim uma banca de prova oral da magistratura, e também fiz treinamentos com os colegas, né? A gente fazia aqueles treinamentos entre os colegas, mas é sempre bom fazer um curso de oratória ou até mesmo um simulado, como, por exemplo, fiz no Estratégia, no qual você vai se deparar com uma situação muito semelhante e até mesmo te prepara para aquilo, porque não é só estudar, há necessidade de se utilizar um aspecto prático para se obter êxito, isso em todas as fases, na fase oral, na fase dissertativa, você precisa treinar, fazer uma sentença, e na fase objetiva, semana antes das provas, você tem que fazer questões até para se ambientar com a forma pela qual aquela banca, FGV, Unesp, cobra as suas questões. Bacana você pontuar isso, porque às vezes o concurseiro não sabe, mas o estratégia acompanha o aluno da prova objetiva até a fase oral. E isso em todos os concursos da carreira jurídica. Inclusive, né, o Maicon pontuou aí que foi o nosso aluno também, nós fazemos uma prova prática, que é muito bacana, é um evento presencial. Os professores treinam os alunos para essa etapa da prova oral, e eu tenho certeza que o treino foi até mais difícil do que lá na hora, não foi, Maicon? Sim, é um treino bem realista mesmo, em relação à banca, e te prepara muito bem mesmo para a prova. E para a segunda fase, também foi importante esse aspecto prático. Para a segunda fase, eu não contratei especificamente um serviço de estratégia, mas havia disponibilização no YouTube, do professor Michel Procópio e também do Rodrigo Vaslin, são juízes federais do TRF1 e TF3. Eles apresentaram um vídeo no YouTube com a prova deles, que eles fizeram nos concursos anteriores, e a forma como eles fizeram a prova. Isso, para mim, foi determinante também, sabe? Um curso gratuito de estratégia no YouTube, e foi determinante porque eu peguei aquelas orientações, aquelas diretrizes de quem já passou por essas fases, com, vamos assim dizer, com bastante êxito, e trouxe para a minha prova, porque não basta só o conhecimento, há necessidade também de se analisar na prática como que isso deve ser feito e como você pode aumentar o seu rendimento numa prova. E isso foi fundamental. Depois de assistir essas aulas, adotar essas práticas, eu consegui passar na dissertativa do TRF4, acabei ficando em uma das sentenças, fui aprovado nas dissertativas e sentenças do TF3, dissertativas e sentenças do TJ do Mato Grosso do Sul, e até o momento a dissertativa do TF1. Então, assim, são experiências interessantes que você pega de outra pessoa que já passou por aquela mesma situação com bastante êxito. Não, muito bacana. Você já fez quantas provas para juiz, Maicon? Para juiz federal, até hoje, eu fiz 3. A do TF4, a do TF3 e do TF1. Foi Até o aprovado em momento, todos, na prova objetiva. e na dissertativa do TRF4 e na dissertativa do TF1 não saiu as sentenças aí do TF1. E agora, para juiz estadual, salvo o melhor juízo, já prestei umas 4 ou 5 vezes, porque eu prestava mais TJ, os tribunais de justiça próximos à minha residência, por exemplo, de Minas Gerais, de São Paulo, do Mato Grosso do Sul e do Paraná, que são tribunais de justiça e do Rio de Janeiro, que são tribunais de justiça que são próximos do estado de São Paulo, porque eu acredito também que essa questão de estar próximo do seu local de origem, de onde está localizada a sua família, é importante também no aspecto pessoal. Então, eu fazia essa análise, fazia essa filtragem, não prestava em todos os estados da federação. Mas aí é bastante pessoal, né? Tem pessoas que prestam
em diversas regiões do país. E dessas etapas dos concursos para magistratura, qual você considerou assim de maior dificuldade? E o que você fez para contornar essa dificuldade que você tinha? A maior dificuldade, acredito, foi na segunda fase, porque em alguns concursos de juiz estadual, eu prestava, fazia a segunda fase e ficava sempre por muito pouco, até mesmo no próprio Ministério Público. Eu fiz 3 seguidas segundas fases e ficava sempre ali por muito pouco, 0,25. Quando chegou os tribunais que eu queria, pessoalmente, a magistratura federal, eu pensei, talvez não é uma questão de conhecimento, talvez é uma questão de praticidade, ou seja, de treinar, fazer uma segunda fase, enfim. E era justamente isso que estava faltando. Ou seja, faltou você construir algo coerente, ou seja, um padrão que facilite, até mesmo facilite a banca corrigir sua prova, né? Não só colocar todo o conteúdo como se fosse algo, uma sentença normal. Né? Uma sentença normal você pega, o juiz ele não vai abrir capítulos dentro da sentença para falar de preliminar A, preliminar B, preliminar C, D, mas numa sentença, às vezes isso é interessante porque facilita para a banca, e até mesmo dando ênfase em palavras-chave, questões assim que são cruciais para você ganhar alguns pontos, porque são pontos fundamentais. Ninguém reprova numa segunda fase por muitos pontos, reprova por pouquíssimos pontos, por 0,25, por 0,05, reprova por muito pouco, porque as pessoas que chegaram ali são pessoas extremamente qualificadas, passaram por uma filtragem muito grande. Né? Nos concursos hoje tem cerca de 10, 15, às vezes 20 mil inscritos, e apenas 300, 400 vão fazer a segunda fase. Então, há necessidade de tomar esse cuidado, porque são pontos preciosos. Muito bom você pontuar isso. E, Maicon, para a gente concluir esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma dica aqui para os concurseiros que estão buscando aí a aprovação no concurso público dos sonhos, seja na carreira jurídica, na área fiscal, Ministério Público. Fique à vontade. Uma mensagem que eu queria deixar é que você nunca deve desistir daquilo que você realmente quer, porque pode não vir uma vez, pode não vir duas, mas em algum momento ela vai vir, e ela vai vir no local exato e no momento que isso deveria acontecer. É que às vezes a gente não tem a paciência necessária para esperar o momento ideal, a instituição ideal, mas esse momento ele vem para aquele que persiste e não desiste e está atento, né? Estar atento a se a forma pela qual está estudando está dando resultado ou não, porque há inúmeros métodos, cada pessoa tem uma preferência por um método ou uma adequação melhor a determinado método, mas sempre observar o resultado, sempre observar a experiência das outras pessoas que passaram por aquela situação, porque aquela experiência pode ser algo que está faltando para você, isso eu percebi ao longo da minha preparação, e ter a confiança que vai dar certo. Se não tiver a confiança, aí fica um pouco mais difícil, e fazer esse caminho de forma bastante proveitosa, porque a hora que acaba, você olha para trás e fala, nossa, eu poderia ter ido com um pouco menos de ansiedade, um pouco menos, porque é um momento único, né, de aprendizado para quem está prestando provas, não só de conteúdo jurídico, mas aprendizado sobre inúmeras coisas. E o estudo ele não é linear também. Também há essa preocupação, né, de quem estuda para concurso. Hoje eu não consegui estudar. Isso é normal, isso faz parte da vida. Então, essas questões de ansiedade, questões de medo de eventualmente não dar certo, não conseguir, isso faz parte, isso é natural do ser humano, e se não conseguiu estudar hoje ou amanhã, não há problema, desde que rotineiramente esteja sendo feito o estudo e sempre atento aos resultados. É isso aí. Maicon, parabéns pelas suas aprovações, foram mais de uma. Se você continuar nessa trajetória aí, eu estou na torcida para que você seja novamente aprovado. Tenho certeza que vai ser. Retorne aqui no nosso canal e que eu tenha esse prazer de mais uma vez bater esse papo com você. Parabéns mesmo. Obrigado, mas particularmente acredito que estou bastante realizado no TF3, né? Aguardar aí para ver quando vai ser posse, enfim. Porém, Vai ficar queria aí. agradecer, é, queria agradecer o Estratégia pela, pelo convite, e desejo boa sorte a todos aí que estão assistindo o vídeo.
E para você que nos assistiu até o final desse bate-papo, saiba que nesse mesmo canal você pode acompanhar outras entrevistas com aprovados e também, como a dica que o Michael deixou aqui, ver materiais gratuitos que são disponibilizados aqui mesmo nesse canal onde você me assiste. Eu encerro por aqui e aguardo você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!